Gideão e seus 300. O que nós temos de ensinamento da parte de Deus nesta passagem tão poderosa? Será que você teria um minutinho para falar comigo aqui sobre a palavra de Deus? Se a resposta é sim, fica comigo até o final, que nós vamos meditar um pouquinho na passagem, né, que Deus ele chama Gideão e fala para ele separar alguns homens, que hoje, conhecendo a palavra, nós sabemos que são 300 homens, né? O que essa mensagem ela tem de ensinamento? O que essa palavra tem de ensinamento para mim e para você? Eu não ia nem gravar hoje não, mas o Espírito Santo falou, fala para o meu povo que eu não preciso de muito para mudar a história deles. É por isso que eu estou aqui gravando esta mensagem, esta pregação, para abençoar a sua vida, tá bom? Eu sou o Bispo Fabrício Dias. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, porque aqui nós temos a palavra de Deus de uma maneira simples, mas objetiva para abençoar a sua vida, tá bom? E se você já faz parte dessa família, seja bem-vindo de volta. O livro de Juízes, no capítulo 6, a Bíblia fala que Deus chamou Gideão, né? Juízes capítulo 6, no versículo 11, o título fala assim, o chamamento de Gideão. Os medianitas, eles estavam afligindo o povo de Deus. Tudo que o povo de Deus plantava, os medianitas esperavam eles trabalhar, esperava eles colher, e quando chegava a hora de desfrutar da bênção, os medianitas vinham e roubavam tudo. Responde aqui nos comentários, é justo isso? É justo todo o suor do seu trabalho escorrer pelos vãos dos teus dedos? Escorrer por um ralo? Você trabalhar e não ver resultado? É justo isso? Com certeza a sua resposta, mesmo ainda não ter olhado aqui nos comentários, vou olhar agora, daqui a pouquinho depois aqui da mensagem, com certeza a sua resposta é que não é justo. Por quê? Porque não é justo. Não é justo a gente se esforçar tanto e não ter recompensa. A palavra de Deus, ela fala que tudo que é aquilo que a gente planta, nós vamos colher. Então quer dizer que Deus ele é a favor, Deus é favorável que tudo que você venha plantar venha ter um resultado. E os medianitas, o povo de Deus plantava, o povo de Deus trabalhava, e os medianitas vinham e colhia tudo, pegava para eles como se fosse um roubo. Só que Gideão, ele agiu de uma maneira diferente. Enquanto todos desistiram, todos aceitaram aquela situação, Gideão ele se revoltou. E ele começou num lugar reservado, num lugar escondido, né? O famoso lagar. Ele começou aonde era para pisar uvas, aonde era o lugar para preparar vinhos, preparar um líquido, um lugar reservado, um lugar sem a ventilação necessária para limpar o trigo, um lugar sem tudo que rodeava-se o lugar que Gideão estava, não era propício para ele malhar o trigo. Mas num lugar como esse, ele indignado, revoltado com aquela situação, o Gideão começou a malhar o trigo ali. E quando Deus viu Gideão se posicionando daquela maneira, Deus falou, é isso que eu preciso de uma pessoa que não aceita mais a situação que está passando. Eu preciso usar um vaso, um instrumento de uma pessoa que já não aceita mais a situação que está enfrentando, a situação que está passando. Então, Deus, vendo aquela atitude de Gideão, chega e chama ele, né? Aí nós lemos o texto a partir do versículo 11 aí de Juízes capítulo 6, né? Se você tem a Bíblia aí, como eu estou com a minha Bíblia aqui, você vai abrir aí em Juízes capítulo 6. Se você não tem a Bíblia, vai estar aqui na tela aqui, tá bom? A pastora vai colocar aqui para você acompanhar comigo. Diz assim, ó: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Bizerita,
e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Ora aí, ele estava no lagar, né? Para o pôr a salvo dos medianitas. Ele falou assim: não, eu vou pôr a salvo dos medianitas. Eu não aceito essa situação, não. Eu não aceito que os medianitas, tudo que eu venha trabalhar, tudo que eu venha plantar, os medianitas vai pegar para eles. Eu não aceito isso, né? Era uma indignação, era uma revolta santa de Gideão. E ele continua, né? Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, ó homem valente. Então Deus, quando apareceu para ele, vendo aquela atitude dele, Deus chamou ele de valente, porque ele não aceitava aquela situação, ele não queria ficar daquela forma. E ele continua, né, o versículo 13: respondeu Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Ele estava questionando, né? Ele falou assim: ó, eu sempre ouvi falar que o Senhor é poderoso, eu sempre ouvi falar que Deus nos trouxe livramentos, nos abençoou, e agora, como que o Senhor é comigo? Está aparecendo aqui falando que o Senhor é comigo, se eu estou passando essa situação. Como que o Senhor é conosco se nós estamos passando tamanha luta, tamanho problema, tamanha dificuldade? Como que isso pode? O que foi feito das tuas maravilhas? O Senhor mudou? Será que o Senhor haveria mudado? O que mudou que o Deus que tirou do Egito hoje não pode me defender mais? Que história é essa? Aí isso agradou a Deus. Isso agradou a Deus. Olha o que diz o versículo 14: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força, livra Israel das mãos dos medianitas, porventura não te enviei eu? Olha que interessante, isso agradou o coração de Deus. Esse sentimento de indignação, esse sentimento de não aceitar a situação que está passando, agradou a Deus. E é isso que nós temos que entender. Muitas vezes nós somos tão religiosos que deixamos de requerer aquilo que é de direito meu e seu. Muitas vezes, para tudo que você está fazendo aí, você pode parar um pouquinho e dar atenção àquilo que o bispo está falando. Muitas vezes, pelo fato de sermos tão religiosos, nós deixamos de requerer o direito que é nosso, o direito que é seu, meu amigo, minha amiga. Muitas vezes, por acharmos que vamos entristecer a Deus, entramos no âmbito religioso e deixamos de agir a fé conforme do agradar do Senhor. Gideão, ele não foi religioso, ele questionou, ele falou: como que o Senhor é comigo se nós estamos passando essa situação? Como que Deus está na minha vida se eu estou vivendo na derrota? Como que Deus é na minha vida se tudo está dando errado para mim? Como que Deus que criou os céus e a terra é na minha vida se tudo está dando errado? Ele questionou, e Deus não se desagrada com isso, tanto que ele disse: vai nessa tua força. É essa força, é essa atitude que eu quero de você, meu filho. É isso que eu quero do meu povo. E trazendo para os dias de hoje, está faltando muito isso nas nossas vidas. Está faltando isso nas igrejas, está faltando isso no povo de Deus hoje. Nós vivemos um tempo que as pessoas olham para as lutas e acham que são as provações da parte de Deus. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não se incomodam mais com as derrotas, não se incomodam mais com tamanhas lutas. Eu até preguei uma mensagem falando de que Jesus é o mesmo hoje, ontem e será sempre. Nesta mensagem eu falo sobre isso. As pessoas já não se incomodam mais, as coisas estão dando tudo errado, elas já não ligam mais. As lutas, elas fazem parte? Fazem. Os desertos fazem parte? Faz parte. As lutas, elas fazem parte. Eu não estou falando que você não vai ter luta, mas quando você estiver passando uma luta, tem que gerar dentro de você uma revolta, tem que gerar dentro de você uma indignação, porque Deus, Ele quer isso, e vai ser preciso esse gatilho, vai ser preciso essa atitude para o milagre seu ser gerado dentro de você. Vai ser necessário isso. É o que está faltando em muitas pessoas.
Eu estou entendendo agora por que Deus... Eu falei, ô Senhor, eu não estou nem aqui de gravata, como que eu vou trazer essa mensagem? Deus falou, eu quero que traga essa mensagem. Eu estou entendendo agora por que Deus pediu para mim trazer essa mensagem, porque tem muitas pessoas que estão me acompanhando agora que estão prostradas. Muitas pessoas que não agem a fé, estão aceitando tudo o que está acontecendo nas suas vidas. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos aceitar tudo que está acontecendo. Nós temos que nos levantar, porque Deus está esperando essa atitude minha, Deus está esperando essa atitude sua, para Ele levantar poucas coisas para termos grandes resultados. Como assim, bispo? Agora eu não entendi. Se você continua lendo o texto, eu não vou ler aqui, eu vou deixar para uma próxima oportunidade, mas se você continua lendo o texto, Deus pega e levanta apenas 300 homens. No início, a quantidade de homens que estavam dispostos a ir para a peleja foram aproximadamente 32 mil homens. Só que Deus vai eliminando os tímidos, os covardes, Deus vai eliminando aqueles que não estavam com tamanha preparação, aqueles que estavam duvidosos, e no final Deus separa 300, apenas 300, para fazer uma grande obra. A olhos humanos, 300 pessoas, o próprio Gideão, né? Os 32 mil que foram selecionados de início já não era o suficiente, Gideão já estava aflito, quanto mais 300, reduziu assim a quantidade de uma maneira absurda. Só que Deus usou apenas 300 para fazer o livramento, para que os medianitas desaparecessem da vida deles e que eles começassem a prosperar e serem abençoados. É isso que Deus tem para você. Deus quer que você se posicione primeiro. Primeiro tem que haver um posicionamento. Primeiro tem que haver uma posição sua que verdadeiramente você não aceita a derrota, não aceita o fracasso, não aceita o que você está passando. É real o que você está passando, só que você não aceita. Dentro de você queima, arde uma indignação. É isso que Deus está esperando. E depois Ele vai mostrar para você que é Ele que vai trazer o livramento. Porque a olhos humanos, os 300 não poderiam trazer a vitória sobre os medianitas. Mas como Deus estava com eles, a vitória, ela chegou. Então, haja desta forma, pense desta forma, seja uma pessoa que não aceite o que você está passando, seja uma pessoa incomodada com as coisas que estão dando errado, porque Deus vai te levantar como um Gideão na sua família, nas finanças, na sua saúde, seja em qual área for, na espiritual, que muitos até hoje não são batizados com o Espírito Santo. Como que você pode aceitar isso? Até hoje você é um cristão, vai na igreja, até hoje não recebeu o Espírito Santo. Muitos estão até hoje presos a vícios, presos a situações que incomoda ele ali, mas ele não, uma hora Deus, não, é agora, é hoje. O dia de mudar é hoje. Escreve aqui nos comentários, o dia da minha vitória é hoje. E tome essa atitude que Deus vai te dar a vitória, tá bom? Que o meu Deus te abençoe e te dê força para você sair dessa situação que você está passando, no nome de Jesus. Você que recebe essa palavra, diga eu recebo, diga eu tomo posse, eu sou mais que vencedor, tá bom? Se você recebeu essa palavra e foi abençoado, se inscreve aqui e em nome de Jesus compartilha com muitas pessoas, porque Deus vai usar essa mensagem, a minha vida e a tua vida, para que essas pessoas sejam abençoadas, tá bom? Um beijão no seu coração, que Deus possa te abençoar poderosamente. Tchau, tchau.